Fala moçada, vamos nessa então, seguindo com vocês aqui, nessa nossa aula que está tratando da parte de teoria dos conjuntos, conjuntos numéricos. Nesse bloco, mais questões da banca Sesgran Rio para a gente dar uma treinada. Vamos ver? Bora lá. Primeira questãozinha desse bloco vem dizendo o seguinte, olha. Em uma central de telemarketing com 42 funcionários, todos são atenciosos ou pacientes. Sabe-se que apenas 10% dos funcionários atenciosos são pacientes e que apenas 20% dos funcionários pacientes são atenciosos. Aí ele vai perguntar para vocês quantos funcionários são atenciosos e pacientes. Ah, meu amigo, eu não estou falando. Eu estou falando. Não, a questão para ser difícil, para me dar trabalho, tem que vir com 3 diagramas e tal. Nada. A gente vai se safar dessa que está aqui. Mas ela dá um pouquinho mais de trabalho se comparada a outras questões que a gente tem aí que envolvem apenas 2 diagramas. Sesgran Rio, sendo Sesgran Rio. Vamos entender aqui no passo a passo? Bora lá. Ele fala para mim, para início de conversa, ó, ele fala para mim que são 42 funcionários e que todos, ou seja, todos os 42, eles são atenciosos ou pacientes. Você consegue me dizer claramente o que essa informação quer te passar? Quando a gente utiliza conectivo E em teoria dos conjuntos, a gente está falando sobre interseção. Quando a gente utiliza conectivo OU em teoria dos conjuntos, a gente está falando de união. Então, o primeiro ponto que poderia talvez causar erro na sua cabeça é o de achar que esse OU ele traz um sentido, por exemplo, de exclusão. Como se a pessoa tivesse que ser ou atenciosa ou paciente. E vamos deixar bem claro que isso não acontece. Esse OU que a gente usa na teoria dos conjuntos é o OU inclusivo. É o OU que passa a ideia de que pelo menos uma das duas coisas tem que ser atendidas. Então, todos os funcionários, trazendo aqui, né, no detalhe, seria isso. Todos os 42 funcionários têm pelo menos uma dessas duas características. Todos os 42 são pelo menos uma das duas. Ou eles são atenciosos, pacientes, podendo inclusive ter as duas características, sendo atenciosos e também pacientes. Perfeito? Esse ou, então, quando eu trago ele para a representação, o que ele está querendo me dizer é que a união dos dois conjuntos tem que fechar em 42 elementos. Com essa primeira informação, ele já me garantiu que aqui do lado de fora eu não tenho elementos. Então você que aí do outro lado vai dizer, poxa, ele não me falou se aqui do lado de fora tem nenhum elemento. Ele trouxe essa informação aqui no início. Como 42 são atenciosos ou pacientes, ou passa a ideia de união. A união dos dois conjuntos corresponde à soma dessa região com essa região com essa região. Ou seja, tem que ter 42 elementos aqui, beleza? E do lado de fora, então, está zerado. Então aqui eu tenho um conjunto que é o conjunto dos atenciosos. E aqui eu tenho o conjunto que é o conjunto dos pacientes. E aí, fica ligado no seguinte. Olha aqui, 10% dos funcionários atenciosos são pacientes. Vamos lá. 10% dos atenciosos. O que são os atenciosos? A soma dessa região com essa. Eu vou deixar isso aqui indicado como se fosse X, porque eu não sei quantos são os caras que são atenciosos. Vou chamar aquilo ali de X, tá bom? E os pacientes eu vou chamar de Y. Então se liga. O que ele está dizendo para mim é que 10% dos atenciosos são pacientes. 10% dos atenciosos, 10% de X são os pacientes. Ele está falando para mim da interseção, certo? A galera que é atenciosa, que é paciente, é uma galera que está aqui na interseção. Então o que ele está me dizendo é que dentro dessa região, o número que eu tiver aqui corresponde a 10% desse X. Como que eu posso representar 10% de x? Aí agora o céu é o limite. Você pode escrever o 10% como 10 sobre 100, pode escrever como 1 sobre 10, pode escrever como 0,1, vai ser assim que eu vou usar, tá bom? 10% como se fosse 0,10. Preposição de na matemática é sempre multiplicação. Então se eu estou falando de 10% dessa galera, eu estou pegando 0,1 e multiplicando por x. Então aqui dentro, na interseção, vejam, o total que aqui está, ele pode ser escrito como 0,1 vezes x. Beleza? Aqui eu não vou ter que ter aquela galera que tem as duas características. O número que aqui estiver
corresponde a 10% desse x. Só que aí, na sequência, ele fala 20% dos funcionários pacientes são atenciosos. 20% dos pacientes. 20%, mesma história. Você pode escrever como 20 sobre 100. Se quiser simplificar 20 e 100, 20 e 100 são divisíveis por 20, você pode escrever como se fosse 1/5. Ou se você quiser trabalhar na forma unitária, 20 sobre 100 é 0,2. Então ele está falando para mim que essa galera que está aqui, esse número que está aqui, se eu olhar para esse conjunto, para esse total, o número que está aqui é 20% desse. Então vocês conseguiram perceber qual é a jogada desse enunciado? Ele traz essas duas informações aqui, olha, essas duas informações elas se referem ao mesmo total. Só que como os referentes são diferentes, se eu tomar como referência esse total, o número que está aqui é 10% do que está aqui. Agora, se eu quiser olhar para essa galera que tem as duas características, tomando como referência o total de pacientes, o número que fica aqui corresponde a 20% desse. Só que vocês têm que tomar cuidado, porque não são dois números diferentes, é o mesmo número. Então, ó, esse 0,1x é a mesma coisa que 0,2y. E aí agora a gente parte para o abraço. Eita, Brunão, isso aqui ficou confuso. De novo. Se eu tenho a galera, entenda, se eu tenho a galera que é atenciosa e que é paciente, a galera que é atenciosa e paciente é a mesma galera que é paciente e atenciosa. Só que mudam os percentuais porque mudam os referenciais. O número que está aqui é 10% desse valor, ou, se olhando para esse número, seria 20%. Então, por isso que eu vou igualar aqueles dois valores, certo? E aí aqui eu sugeriria que você deixasse ou essa região que está aqui em função de x, ou essa região que está aqui em função de y. Como assim? Se aqui, entendam, se aqui eu tenho 10% desse x, se aqui é 0,1x, aqui seria o quê? Seria 0,9x, para poder fechar o 100%. Tá claro isso ou não? Essa galera que está aqui não corresponde a 10% desse total? Se aqui na interseção eu tenho 10% desse total, aqui eu teria os outros 90%. Então eu teria 0,9 de x. Aqui, como está em função de y, se aqui eu tenho y e aqui eu tenho 0,2y, se aqui nessa região tem 20% da galera que está dentro desse conjunto, aqui sobrariam os outros 80%. Então seriam 0,8y. Daqui a pouquinho eu mostro para vocês como a gente vai usar isso. Vamos dar conta dessa informação que está aqui, que é a mais valiosa para o nosso exercício. Olha. A turma da interseção é 10% do primeiro conjunto ou 20% do segundo. Aqui vai ficar a seu critério. O que você quer fazer? Você quer passar esse 0,2 para cá dividindo? Pode. Você quer passar esse 0,1 para cá dividindo? Pode. O que eu vou ter que fazer é escrever uma letra, uma incógnita em função da outra. Aí aqui você decide. Eu vou passar esse 0,1 dividindo, tá bom? Porque aí pelo menos eu fico aqui com o número inteiro num primeiro momento. Então o meu x eu vou escrever como se fosse 0,2y dividido por 0,1, o que vai me dar a garantia, então, de que o meu x tem que ser igual a 2y. O que a gente conseguiu provar com isso? O que a gente viu aqui para o exercício? Se o x é igual a 2y, a única coisa que acontece é o seguinte, o número de elementos que eu tenho aqui dentro do conjunto atenciosos é o dobro do número de elementos que eu tenho aqui no conjunto dos pacientes. Então, se eu descobrir, por exemplo, são 30 atenciosos, então terão sido 15 pacientes. São 40 atenciosos, então aqui eu vou ter a metade, 20 pacientes, tá bom? E aí agora, como eu sei que o meu universo é de 42, o que eu posso fazer? Olha para cá, eu posso somar tudo isso que está aqui, que é x, mais esse pedacinho que sobrou, que é 0y, e igualar a 42, certo? Ficou claro isso? É como se eu fosse somar as três regiões. Só que aí tudo isso que está aqui, ó, dá x, mais esse outro pedacinho que tinha dado 0,8y. Então vou colocar assim, olha, x mais 0,8y, tudo isso que está aqui tem que ser igual a 42, perfeito? E aí agora eu vou substituir. Como eu vi que o meu x era 2y, eu vou deixar indicado, olha, que 2y mais 0,8y, tudo isso aqui é igual a 42, já que 2y mais 0,8y vai dar 2,8y, 2,8y fica igual a 42, daí então meu y tem que ser 42 dividido por 2,8. Como meu y é 42
dividido por 2,8, 42, se eu for dividir por 2,8, olha para cá, aqui tem uma casa. Se aqui tem uma casa, eu vou começar acrescentando um zero, e aí eu dividiria, então, o 420 pelo 28. Quando a gente divide o 420 pelo 28, 42 por 28 dá 1. 1 vezes 28 dá 28. 42 menos 28 vai acabar sobrando 14. Abaixo zero. 140 por 28 tem que dar 5. 5 vezes 28 tem que dar 140. 140 menos 140 dá zero. E aí o meu y, então, teria que ser 15. Bem, o que significa isso? Como o meu y aqui deu 15... O que é esse Y? Ó, Y é a quantidade de atendentes que são pacientes. A gente descobriu então agora que são 15. Se a gente tinha visto que o X era 2Y, a quantidade de atenciosos é 2 vezes 15. Então a quantidade de atendentes atenciosos acaba sendo 30. O que a questão tinha pedido para vocês? Quantos funcionários são atenciosos e pacientes? Aí aqui agora fica a seu critério. Como que você quer resolver? Você pode substituir, pega esse X e troca por 30, pega esse Y e troca por 15, ou vai aqui no visual. A gente não descobriu que a quantidade de funcionários pacientes é 15, que a de atenciosos é 30, a união não tem que dar 42? O que a gente já falou sobre essa interseção? Que essa região mais essa menos essa tem que me dar o que fica aqui no meio. Então vou colocar aqui para a gente poder fechar, ó. A resposta para o exercício pode ser essa. Eu descobri que a quantidade de atenciosos é 30, mais a quantidade de pacientes, que é 15, menos o que está na união, que é 42. 30 mais 15 dá 45, 45 menos 42 tem que dar 3, que era a nossa resposta, tá bom? O gabarito correto para essa que está aqui, então, é a letra B de bola. E aí, se vocês voltarem no enunciado, vocês vão ver que agora tudo que a gente colocou faz sentido. São 42 funcionários. Aí ele falava assim, olha, 10% dos atenciosos são pacientes. Quantos que nós vimos que são os atenciosos? São 30. 10% de 30 vai dar 3. Então, eu tenho 3 que são atenciosos e pacientes. E aí você vai ver que esses 3 correspondem a esses 20%. Ele falava, olha, 20% dos pacientes são atenciosos. Quanto que dá 20% de 15? 20% de 15 dá os mesmos 3, perfeito? E era esse 3 que a gente estava buscando. Então, o gabarito correto para essa que está aqui, letra B. Esse enunciado, de novo, ele é um clássico, tá bom? É uma situação em que ele vai trazer para a gente aqui um exercício sem a quantidade de elementos dos dois conjuntos. Ele não fala para mim quantos são os atenciosos e quantos são os pacientes. Por isso, a questão ela se torna um pouquinho mais complexa comparado a outras. A gente tem duas incógnitas aqui no exercício. Como ele não me dá esses totais, ele acaba me dando duas informações para que eu possa descobrir o valor das minhas duas incógnitas, perfeito? Então aqui, gabarito correto para essa, letra B, e aí vamos para mais uma. Ficar só atento aqui então a esse modelo que eu falei que ele é um clássico, por quê? Como a gente tem dois valores desconhecidos, que são a quantidade de atenciosos e a quantidade de pacientes, tem duas incógnitas, então ele tem que passar duas informações. E aí as duas informações que ele passa nesse modelo é referente à interseção. E vocês teriam que ficar atentos, então, ao fato de que essas duas informações, elas se referem ao mesmo total, que é a quantidade de atenciosos e pacientes. Mas aí tomar muito cuidado, porque o que pega aqui, talvez, seja muito mais o português do que a matemática, perfeito? Ficar ligado que esses 10% e esses 20%, eles correspondem ao mesmo valor. Vamos lá. Olha essa que está aqui. Os conjuntos P e Q têm P e Q elementos, respectivamente, com P mais Q igual a 13. Sabendo que a razão entre o número de subconjuntos de P e o número de subconjuntos de Q é 32, quanto vale o produto P vezes Q? Bom, aí essa que está aqui é uma que trata de teoria dos conjuntos, mas vai tratar aqui de uma ideia mais específica. Ah, eu vou querer representar por diagramas. Não é qualquer questão de teoria dos conjuntos que a gente vai conseguir representar por diagramas, não, tá? Essa que está aqui é uma que não tem nada a ver aqui tentar representar por diagramas. É uma questão que está falando aqui sobre número de subconjuntos. Aí você vai ter que se lembrar que o número de subconjuntos de um determinado conjunto é dado pela expressão 2 elevado a n, onde esse n indica para mim a quantidade de elementos que eu tenho dentro do meu conjunto. Então vamos devagar. Se eu tiver um conjunto A, por exemplo, que tenha 4 conjuntos, um conjunto A que tenha 4 elementos.
Como que eu faço para descobrir o número de subconjuntos desse conjunto? Ora, se eu tiver 4 elementos, o número de subconjuntos é 2 elevado a 4. O número de subconjuntos, esse 2 é fixo, tá bom? Então é 2 elevado a n, onde esse n vai ser o número de elementos. Então se o meu conjunto tiver 4 elementos, o meu número de subconjuntos é 2 elevado a 4, 16. Se o meu conjunto tiver 10 elementos, quantos que vão ser os subconjuntos? Vão ser 2 elevado a 10, 1024 subconjuntos, tá bom? O que ele cita para mim, então, é que eu tenho dois conjuntos P e Q, cuja soma dos elementos dá 13. Então, meu conjunto P pode ter, por exemplo, sei lá, 5 elementos, aí o meu conjunto Q teria 8. Meu conjunto P tem 10 elementos, e aí o meu conjunto Q tem 3. Eu não sei. Eu sei que a soma dos elementos de P e Q tem que dar 13. E aí ele fala que a razão entre o número de subconjuntos de P e o número de subconjuntos de Q é 32. Então vamos organizar as ideias. Número de subconjuntos. Então aqui, vamos lá. Se o meu conjunto, vamos colocar assim, olha, se P possui P elementos, então, ó, vamos imaginar, igual ele coloca aqui, olha, meu conjunto P, ele tem P elementos. Então, quantos subconjuntos terá o conjunto P? Então, vou deixar anotado aqui tudo no detalhe. Ó. Então, P possui quantos subconjuntos? 2 elevado a P subconjuntos. Perfeito? Depois, se o meu conjunto Q, desculpem, se P mais Q tem 13, se o meu conjunto P tem P, o meu conjunto Q, eu vou colocar assim, olha, se o meu conjunto Q possui 13 menos P elementos, então o meu conjunto Q possui, já vou explicar isso aqui tudo, só passar o texto que fica mais fácil. Ó. O meu conjunto Q possui 2 elevado a 13 menos P subconjuntos. Perfeito? Ficou claro isso? Não, Bruno. Ó, os dois conjuntos não tem que ter ao todo 13 elementos? Se esse aqui tiver 10, esse aqui vai ter 3. Por quê? 13 menos 10 é o que sobra em relação a 13, certo? Então se esse aqui tiver, sei lá, 12 elementos, esse aqui vai ter quantos? 1. A soma dos dois não tem que dar 13? Então, se eu falei que o meu conjunto P tem P elementos, o meu conjunto Q tem sempre 13 menos o que tiver aqui, ok? Se o meu conjunto P tivesse 7 elementos, quantos elementos teria o meu conjunto Q? Os dois juntos não tem que dar 13? Então seria 13 menos o 7, ou seja, 13 menos esse P, ok? E aí, número de subconjuntos é o que eu estou te falando. Tem uma formulinha. Isso aqui é uma questão que dificilmente um cara que vai sem teoria vai dar conta de acertar. Essas questões que a gente está trazendo aqui, por exemplo, de diagramas, bem ou mal, você pode se lembrar lá atrás de um dia ter resolvido uma questão semelhante no ensino médio, são questões ali já mais trabalhadas, perfeito, você sai e desembola. Agora aqui, vocês estão vendo que nesse bloco a gente está trazendo algumas questões mais densas um pouquinho se comparado àqueles padrõezinhos mais previsíveis de teoria dos conjuntos. Aqui, fundamental ter conhecimento de teoria. Número de subconjuntos de um conjunto, 2 elevado a n, onde esse n é o número de elementos. Agora, então, eu sei que, aí o que ele fala? Que a razão entre o número de subconjuntos de P, que é quanto? 2 elevado a P, e o número de subconjuntos de Q, que é 2 elevado a 13 menos P. Razão. O que é razão? É uma divisão. Ele está falando que se eu dividir esse 2 elevado a P por esse 2 elevado a 13 menos P, que vai ter que dar 32. Agora vamos matar. 2 elevado a P sobre 2 elevado a P, desculpem, 2 elevado a 13 menos P, tudo isso tem que ser igual a 32. O 32, ele é uma potência de 2, perfeito? 32 eu posso escrever como se fosse 2 elevado a 5. E aí eu vou deixar indicado para vocês então, olha, aqui, 2 elevado a P dividido por 2 elevado a 13 menos P, tudo isso daqui tem que ser igual a 2 elevado a 5. Aí aqui agora, para arrematar, é propriedade de potência, tá bom? Porque aí aqui ó, a gente tem uma divisão de potências de mesma base.
Divisão de potências de mesma base, a gente mantém a base, no caso ali a base 2, e subtrai os expoentes. Aí aqui agora já não tem nada a ver com teoria dos conjuntos, é propriedade de potência. Vou manter esse 2 e tenho que subtrair os expoentes. Cuidado na hora de subtrair esse 13 menos P. Eu vou deixar aqui no passo a passo para você não se perder. Vai ficar 2 elevado a P menos 13 menos P. E aí tudo isso vai ter que ficar igual a 2 elevado a 5, que é o 32, perfeito? Brunão, de onde você tirou que o 32 é 2 elevado a 5? Eu teria que fatorar. 32 por 2 daria 16, por 2 daria 8, por 2 daria 4, por 2 daria 2, por 2 daria 1. Então você vai descobrir que o 32 ele é 2 elevado à quinta potência, tá bom? Aqui falei para tomar cuidado, porque como é esse menos esse, quando você for fazer esse menos esse, o sinal tanto do 13 quanto do P, ele se altera, porque é menos um binômio. Então o sinal de menos na frente aqui, olha, ele pede alteração dos dois sinais. Esses detalhezinhos aqui são decisivos, tá? Então a gente vai ficar com 2 elevado a P menos 13 mais P. Esse mais P é onde muitos de vocês acabam errando, tá bom? O menos 13 vira menos 13 menos, e menos 13 mesmo, e o menos menos P vai se transformar em mais P. Tudo isso igual a 2 elevado a 5. Daqui então a gente tem 2 elevado a P, ó, P mais P dá 2P, 2 elevado a 2P menos 13, que é igual a 2 elevado a 5. E aí agora, como eu tenho aqui uma equação exponencial, já que as bases são iguais, eu posso igualar seus expoentes. Já que, para que a gente mantenha a igualdade, eu preciso que 2P menos 13 seja exatamente igual a 5. Então, ó, 2P menos 13 fica igual a 5, de onde vocês vão concluir, então, que 2P tem que ser igual a 5 mais 13. 2P é igual a 18. E aí, se 2P é igual a 18, P vai ter que ser 18 sobre 2. E aí, então, P vai ter que ser igual a 9. O que é esse P? P é a quantidade, ó, P é a quantidade de elementos do meu conjunto P, certo? Aí, o que ele está te pedindo? Toma cuidado. Ele está te pedindo o produto P vezes Q. P é quantidade de elementos. Então, a gente descobriu que o P vale 9. E o Q? Lembra que ele tinha dito que P mais Q era 13? Se a gente viu que esse P é 9, o Q então é 13 menos 9. Vou deixar indicado para vocês aqui, olha. Assim, Q será 13 menos 9. Se Q é 13 menos 9, Q então teria que ser igual a 4. Tá bom? E aí a resposta para o exercício é o produto P vezes Q. Como ele quer P vezes Q, a resposta então é 9 vezes 4, que acaba dando 36. Fechado? P vezes Q igual a 36, meu gabarito correto é essa que está aqui, ó, letra C. Aí é um perfil de questão da Sesgran Rio que se difere, né, de um perfil de outras bancas tradicionais que organizam concurso, que é uma questão da Sesgran Rio muito num perfilzão vestibular, certo? Vestibulares, provas ali às vezes de concursos militares, que trazem essas questões mais específicas. E a Sesgran Rio navega também por esse perfil de exercício. Então, por isso que teoria é decisivo para as questões dessa banca, tá bom? Aqui, então, uma questãozinha envolvendo ali número de subconjuntos. Gabarito letra C. Bora para a próxima. Olha essa, é outra, ó. Tá vendo aqui? Dados 3 conjuntos MNP. Tem-se que o conjunto M, interseção com N, união com P, é igual ao conjunto. Se você quiser, você pode até resolver essa questão que está aqui representando diagramas. Você pode fazer lá os 3 diagramas. Eu não vou trazer essa solução aqui porque ela realmente tomaria muito tempo e até porque eu quero explorar o que de fato foi cobrado aqui para a gente conseguir dar conta dela de uma maneira mais rapidinha. Mas, de novo, se você quiser, você pode ir. Bruno, eu fiz 3 conjuntos, beleza. Aí eu descobri o que seria N união com P e interseção com M. Depois eu faço aqui para mostrar para vocês pelo menos um gabarito de como seria a representação por conjuntos, tá bom? Só que aqui, o examinador claramente, ele está te cobrando uma propriedade que é importantíssima.
Essa propriedade que está aqui, a gente vê ela na matemática, em termos de cálculo, a gente vê ela na lógica e a gente está vendo ela aqui na teoria dos conjuntos, até porque são assuntos que estão claramente entrelaçados. A gente vai fazer uso aqui do que a gente chama de propriedade distributiva. Como assim, Bruno, distributiva? É a mesma coisa que você faz aqui, ó. 2 vezes x mais y. Ó, 2 vezes x mais y. Como que você faz esse cálculo na matemática? Quando você está ali com coisa que isso aqui não é matemática, né? Como que você faz isso aqui no algebrismo ali, certo? 2 vezes x mais y, você faz o quê? 2 vezes x mais 2 vezes y, não é isso? Então vamos passar limpo o raciocínio da distributividade. A gente diz que em termos de cálculos com as operações básicas, existe a distributividade da multiplicação em relação à adição. Então, o 2 vezes x mais y, você distribui. Vejam, 2 vezes esse x, então, ó, 2 vezes esse x, certo? O sinal que está aqui, ó, no meio, você coloca para fora, mais, e aí vai lá fazer de novo. Vai distribuir. 2 vezes e entrega o 2 vezes para o y, certo? 2 vezes y. Então, você vai raciocinar essa operação com conjuntos seguindo a mesma linha da distributividade que a gente faz aqui. Então, olha para cá. O que eu tenho aqui é M interseção com N união com P. M interseção com N união com P. O que você vai fazer? Você vai fazer a distributividade. A gente garante a distributividade na teoria dos conjuntos de interseção em relação à união e de união em relação à interseção. O que é isso? Você pode aplicar a distributividade na teoria dos conjuntos se aqui fora tiver uma interseção e aqui dentro tiver uma união. Ou o contrário. Se aqui dentro tiver uma união, desculpem, se aqui fora tiver uma união e aqui dentro uma interseção. E o que você faz? Distribui, como você faz aqui no cálculo algébrico. O M interseção, você entrega para o N. Então, ó, faz a distributividade. M interseção com N, certo? M interseção com N. Aí, no algebrismo, o cara que está aqui dentro, que é o mais, ele pula para fora. Mais, e a mesma coisa vai acontecer aqui, olha. Esse símbolo que é o símbolo de união, você joga para fora. União, e aí vai distribuir de novo, perfeito? Então, ó, M interseção com N, união, M interseção com P. M interseção com P. Acabou. Beleza? Só isso. E aí você já tem uma alternativa que traz isso aqui de maneira direta. Então por isso que eu estou te falando, mas eu quero fazer representação por diagramas. Está valendo. Não vai ser impossível. Mas aqui o examinador claramente... vou gastar muito tempo. Não, não é para gastar muito tempo. Isso aqui é uma aplicação direta de uma regra manjadíssima na teoria dos conjuntos, que é a distributividade. Perfeito? Distribui, olha. M interseção com N, o cara que está dentro pula para fora e vai de novo. M interseção com P, e aqui eu poderia ficar fazendo isso o resto da minha vida, enquanto aqui dentro eu tivesse a união aparecendo. Perfeito? Então, ó, M interseção com N, união com M interseção com P, M interseção com N, união com M interseção com P, gabarito correto estava indicado aqui, olha, lá na letra D de dado. Fechado? Tá feita essa. Abraão, eu quis fazer desenho. Tá, então, ó, para você que fez desenho, vou rascunhar rapidinho aqui, ó. Você teria que fazer lá M, N e P. Onde que está N união com P? Ó, se você fosse fazer N união com P, isso aqui, ó, é N união com P, certo? Aí você teria que fazer, então, N união com P e agora fazer a interseção disso com o meu conjunto M. Quando eu fizesse esse N união com P, interseção com M, então tá aqui, olha, isso é N união com P. Aí eu tenho que fazer a interseção disso com M. O que que sobra quando eu faço interseção? Interseção é só o que eu tenho em comum. Então ia sobrar essa região que tá aqui, ó. Certo? Aí o que você teria que fazer? Teria que pegar, olhar para as alternativas e ver em qual das alternativas, cujo cálculo me daria exatamente esse desenho. Então se você fizesse aqui, por exemplo, olha, M interseção com N. Ó, M interseção com N, me daria isso. M interseção com P me daria isso.
Aí eu teria que fazer a união dos dois conjuntos. Quando você fizesse a união dessas duas regiões que eu colori, vocês iam perceber que o que sobraria era o que tinha vindo lá do que estava no enunciado. Perfeito? Então aqui, gabarito correto para essa, letra D. Se fez pelo desenho, você teria que chegar à conclusão de que a única representação que traria o que foi colocado no enunciado é a da letra D, tá bom? Mas nessa que está aqui, o examinador claramente queria que o candidato tivesse conhecimento sobre a propriedade distributiva. E lembrar que essa distributividade ela vai valer da interseção em relação à união ou o contrário. União fora e interseção dentro. Fechado? Gabarito letra D. Bora para a próxima. Olha essa que está aqui. Prova aplicada no ano de 2018 pela Sesgran Rio, concurso da Transpetro. Um grupo de fornecedores foi dividido em 3 conjuntos de acordo com o atendimento a 3 critérios de qualidade, denominados critérios A, B e C. Após uma análise, observou-se que apenas 4 empresas atendem aos 3 critérios. 6 empresas atendem aos critérios B e C. 10 empresas atendem ao critério C, mas não atendem ao critério A. 12 empresas atendem ao critério B, mas não atendem ao critério A. E 23 empresas atendem a pelo menos um dos critérios A ou B. Considerando-se que nesse grupo de fornecedores não existe empresa que não atenda a pelo menos um dos 3 critérios, o número total de empresas desse grupo, isto é, número de elementos da união dos 3 conjuntos, é igual a... E aí vem aqui as alternativas, perfeito? Então voltamos àquelas questões em que, se quiser, pode representar aqui o diagrama. Então vou colocar. Tá aqui, ó, A, B e C, perfeito? Bom, aí vamos lá. Ele fala pra gente aqui que tem 4 empresas que atendem aos 3 critérios. Fechado. Apenas 4 atendem aos 3 critérios. A gente vai conseguir, eu vou conseguir mostrar para vocês aqui uma saída um pouquinho mais rapidinho. Honestamente, nem sei se foi a intenção do examinador, mas vamos colocar aqui e já já eu comento com vocês, tá bom? Apenas 4 atendem aos 3 critérios. Então, 4 é o que eu tenho que colocar na interseção dos 3 conjuntos, tá bom? Tem 4 empresas que atendem aos 3 critérios. Aí ele vai falar, 6 empresas atendem aos critérios B e C. Beleza. Vocês vão ver que daqui a pouquinho a gente talvez nem fosse precisar dessas informações aqui no meio do caminho, mas vamos lá. 6 empresas atendem aos critérios B e C. O que significa isso? Se atendem aos critérios B e C, lembra que eu encho a sua paciência com isso toda hora, que é para dar zoom. O que vocês parecem que deixam às vezes como um detalhezinho ali é o que decide a vida. Aquele E que aparece ali, ele é importantíssimo na matemática, porque ele passa ideia de interseção. Se são 6 que estão em B e C, onde está a interseção dos conjuntos B e C? Interseção de B com C, pega isso tudo aqui, olha. Inclusive esses 4. Como eu tenho que ter 6, para essa região que está aqui, se a gente porventura fosse descobrir o valor dela, teria que valer 2, perfeito? Essa interseção tem que fechar em 6. Como aqui já tem 4, aqui vão ficar apenas 2. Então, ó, aqui eu vou colocar 2. 6 menos 4, 2. Só para encher a paciência. Esse 2, como que eu me refiro a esses 2? São 2 empresas que atendem apenas aos, a gente está falando aqui de que mesmo? Critérios de qualidade. Atendem apenas a B e C, perfeito? São as 3 empresas ali, né? Então, as empresas B e C têm apenas 2, né? Desses 3 critérios de qualidade aí. Vamos lá. 10 empresas atendem ao critério C. Quando ele fala para mim que 10 empresas atendem ao critério C, é porque esses 10, vejam, não era para colocar esses 10 aqui não? Não. Ele não falou que são 10 empresas que atendem apenas ao critério C. São 10 empresas, ó, 10 empresas... não, desculpem, gente, só um pouquinho, que eu vou ter que corrigir aqui, porque aí aqui agora ele deu sequência, tá bom? 10 empresas atendem ao critério C, mas não atendem ao critério A. Então, só um pouquinho. Como são empresas que atendem ao critério C, mas que não atendem ao critério A, onde que vai estar isso? Tira aqui, ó. Se são 10 empresas que atendem ao critério C, mas não atendem ao critério A. Então, esses 10 não é a soma de todas as regiões como eu estava colocando, não. Esses 10 tem que corresponder à soma dessa região e dessa, tá claro? Cuidado aqui, ó. 10 atendem ao critério C.
Se parasse aqui, tudo bem, seria a soma das quatro regiões ali, mas não atendem ao critério A. Como são 10 que atendem ao critério C, mas não atendem ao critério A, esses 10 correspondem à soma dessas meninas aqui, ó. Então significa que nessa região eu vou ter que ter um total de 8 elementos. Perfeito? 10 atendem ao critério C, mas não podem atender ao critério A. Então esses 10 não podem pegar nenhuma dessas duas regiões que fazem parte de A. Então a soma 10 tem que vir desse 2 com esse 8. Aí é aqui que estava o pulo do gato para você resolver o exercício, para você não ter que ficar fazendo todas as contas. Eu vou até abrir ali os outros cálculos possíveis, mas a gente nem precisaria, porque chega num dado momento, então ó, isso aqui a gente já usou, tá bom? Ó, isso aqui a gente usou. Aí eu vou dar um salto nessa informação e nessa que está aqui, e vou pular para essa que está aqui, ó, na verdade. Ó. Ele fala que 23 empresas atendem a pelo menos um dos critérios A ou B. Moçada, deixa eu mostrar para vocês aqui uma coisa. Se eles atendem a pelo menos um dos critérios A ou B, por isso que eu falo da importância dos conectivos. O que o conectivo ou passa de ideia, velho? Conectivo ou passa a ideia de união. União de A com B. Quando ele fala para mim que tem 23 empresas que atendem a critérios A ou B, eles estão falando para mim que a soma de todas essas regiões aqui, ó, tem que fechar em 23. Então o que ele está me dizendo é que, ó, somando todo mundo aqui, ó, somando todo mundo aqui, isso tudo que eu estou colorindo de amarelo, isso aqui tudo vai ter que fechar em 23, perfeito? Então cuidado aqui para não confundir, eu estou puxando a setinha da região toda de amarelo. Eu não estou falando que esse 23 é só essa região que está aqui não, tá bom? É tudo, ó. Se é união de A com B, é isso aqui tudo, ó. E aí, gente, o que ele estava pedindo para vocês era o número de elementos da união dos três conjuntos. Então, se ele quer saber o número de elementos da união dos três conjuntos, é direto. Você pega a união de A com B, que vai pegar 1, 2, 3, 4, 5, 6 regiões de uma tacada só, que isso tudo aqui tem que dar 23, mais essa que está aqui, que a gente viu que era 8. Então a resposta para o exercício vai ser 31. Ele até jogou uma outra informação, eu vou incluir ela aqui, mas você vai perceber que ela não faria diferença nenhuma, tá bom? Como A ou B, união, por isso que eu falo, a união ela pega inclusive a interseção, certo? A soma dessas 6 regiões que ficam aqui na união de A com B, não sei quanto que fica aqui para cada uma delas, mas eu sei que tudo isso tem que dar 23. E aí como que ele está me pedindo a união dos 3 conjuntos, são esses 23 que tem que estar aqui, mais esses 8 que vai ter que dar 81. Desculpa, 31, perfeito? Então ó, a resposta aqui é 23 mais 8 que dá 31. O gabarito eu já sei que a letra E. Para você que porventura até usou essa informação que está aqui, eu vou colocar. Para a gente aqui como forma de treinamento tá legal. 12 empresas atendem ao critério B, mas não atendem ao critério A. Quando ele fala para mim que atendem ao critério B, mas não atendem ao critério A, ele está falando de quais regiões aqui? Ó, tem que atender ao critério B, mas não pode atender ao critério A. Então, esses, quantos elementos? Essas 12 empresas corresponderiam à soma dessa região com essa que está aqui. São as empresas que atendem ao critério B, mas não podem atender ao critério A. Então sobrariam aqui aquelas que atendem apenas a B ou apenas B e C. Como tinha que dar 12, essa região que está aqui, se você completou, essa que está aqui teria que ser 12 menos 2. E vai ter que dar 10. Porque aí eu tenho as 12 empresas que atenderam ao critério B e não atenderam a A. Mas de resto, você vai perceber que a gente não sabe quantos elementos ficam aqui, quantos elementos ficam aqui, quantos elementos ficam aqui. Eu sei que essa união toda tinha que dar 23. Então, no fim das contas, conforme eu falei, esse 10 aqui ele é pouco significativo, você teria que pegar os 23 daqui com os 8 aqui de baixo, tá bom? Gabarito aqui então, ó, vamos lá, cadê? Já é direto, né? Tá aqui, 31, fechou, então não tem mais o que fazer, tá? E aí, eu já tinha falado com vocês sobre isso no bloco anterior. Pô, Bruno, mas aí, velho, eu resolvi aqui o exercício e eu não consegui descobrir quantos elementos tem aqui, aqui e aqui. A gente já fez uma outra questão semelhante né, em um raciocínio semelhante a esse aconteceu. Vão ter questões da Sesgran Rio, não só da Sesgran Rio, como de qualquer outra banca, em que o cara não vai precisar de passar todas as informações, certo?
ele direciona o questionamento da questão para um ponto. E, mesmo sem ter aqui todas as informações, a gente consegue chegar à resposta para o que ele propôs. Porque de resto, você vai morrer aí na curiosidade de saber quantas empresas que atendem apenas ao critério A, quantas que atendem apenas A e B e quantas que atendem apenas A e C. A gente não vai conseguir fechar, tá bom? Gabarito para essa que está aqui, então, letra E. E aí, com isso, eu fecho, então, mais esse bloco em que a gente resolveu questões aqui da Banca Cisgran Rio, tratando aí de teoria dos conjuntos, certo? E aí vocês viram que a gente deu uma passeada. Esse é o perfil da banca. Eles vão poder trazer questões aqui envolvendo os diagramas, tanto questões com 2 diagramas quanto com 3 diagramas, questões mais diretas, como foram as primeiras que a gente fez ali no bloco anterior, questões que podem dar um pouquinho mais de trabalho, como algumas que a gente fez aqui nesse bloco. E questões que vão trazer teoria mesmo, conhecimento, ó, número de elementos, número de subconjuntos, propriedade distributiva. Isso tudo, essa parte teórica, a gente aborda nas videoaulas aqui no nosso curso completo. Então, se você partiu para a resolução das questões, mas percebeu que faltou um pouquinho aí de teoria, volte ali nos vídeos em que a gente aborda a parte teórica de teoria dos conjuntos, tá bom? Fecha esse vídeo por aqui, então. Um forte abraço, tudo de bom para vocês aí. Valeu!